clima seco, as altas temperaturas e a intensificação dos incêndios estão nos levando a prestar mais atenção na qualidade do ar. Mas você sabe como ela é medida? A Patrícia Kretzel vai nos ajudar a entender. Ela é professora da Universidade Tecnológica do Paraná e integrante do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. Patrícia, obrigada por aceitar o nosso convite. Ana Carolina, muito obrigada também pelo convite. Acho um momento muito interessante para falar sobre qualidade do ar. Então, agradeço muito essa oportunidade de chegar a um público maior do que geralmente os alunos. Perfeito, a gente que agradece sua disponibilidade. E eu gostaria de começar te fazendo a pergunta básica, né? Como que é medida a qualidade no ar? É, é uma pergunta básica e não tão básica. Nós temos como poluentes atmosféricos, que são substâncias que se encontram no ar, elas podem estar em fase gasosa, vapor ou partículas, e nós temos mais de 1.000 substâncias que podemos considerar poluentes atmosféricos. E são considerados poluentes porque eles vão ter um impacto negativo seja na saúde humana, em ecossistemas, no clima, na infraestrutura, materiais. Então, vai depender muito de qual seja o objetivo dessa medição, como vai ser feita essa avaliação. Mas, geralmente, se nós estamos interessados em um conjunto de poluentes atmosféricos, que, por exemplo, são os poluentes que estão regulamentados aqui no Brasil, geralmente essa poluição, ela, com esse fim, ela vai ser medida em redes de monitoramento da qualidade do ar, com fins de monitorar e saber se nós estamos ultrapassando esses padrões, da qualidade do ar estabelecidos pela federação ou por um estado em particular. Tá, então esses padrões de qualidade, eles podem ser estabelecidos pelo próprio país, mas também existe uma diretriz global. Como que funciona isso? Sim, na verdade, desde o ponto de vista da legislação, cada país decide se estabelece ou não padrões, que poluentes atmosféricos vão ser colocados nesses padrões, quais vão ser os métodos de referência para a medição desses poluentes atmosféricos e também que tempos de amostragem são considerados para depois comparar com esses padrões. Tá? Aqui estamos falando, só para relembrar, que nós estamos falando da qualidade do ar externo, porque também nós passamos muita parte do dia, muitas pessoas passam muita parte do dia em ambientes internos. Então, o que eu estou falando agora, estamos falando de padrões da qualidade do ar externo. Além disso, a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão que depende das Nações Unidas, também estabeleceu um guia, ou criou um guia. Isso aqui é feito através de uma reunião de um grupo grande de especialistas, incluindo nesse setor também médicos, especialistas, epidemiologistas, para determinar quais seriam os níveis de poluição, e isso varia segundo o tipo de poluente, recomendáveis de não serem ultrapassados para não ter impactos, principalmente focando em saúde humana. Mas isso não deixa de ser um guia, não tem valor legal em nenhum país. Tá? Cada país é autônomo para decidir sobre os limites, como comentei, e os poluentes que vai monitorar. O Brasil hoje ele se baseia nesses valores guias aí da OMS, ele tem alguma diferença em relação a esse padrão global, né? Como que funciona? Sim, o Brasil tem um histórico bastante longo e diria que dentro da América do Sul é um país que começou bastante cedo a ter conversações sobre controlar ou pelo menos primeiro monitorar a qualidade do ar. Então, como o Brasil é um país que é uma federação de estados, existe
um órgão máximo que está a nível da federação, que envolveria, então, a todos os estados que formam parte do Brasil, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, tá? É o CONAMA. Então, ali o CONAMA, ele estabelece uma legislação que vai ter abrangência a nível de todo o país. Isso não impede que um estado, caso, por exemplo, o estado de São Paulo, ele consiga ter uma legislação também em relação a padrões da qualidade do ar, que nesse caso eu já vou falando que são mais estritos do que hoje é solicitado a nível federal. Mas isso é uma decisão, outra vez, nessa autonomia que tem os estados, de colocar uma legislação mais restritiva. Porém, isso não poderia acontecer ao contrário. Por exemplo, o Estado de São Paulo não poderia colocar padrões da qualidade do ar mais flexíveis do que exige a federação. Tá? Então, ali o CONAMA, nós temos uma legislação bastante recente, que é, deixa eu ver aqui, é agora de 2024, a 506 do ano. Sim, 506 do ano 2024 acabou de sair, que é justamente o que ela faz. Ela utiliza padrões da qualidade do ar que já estavam em vigor desde o ano 2018 e agora estabelece metas, padrões intermediários até chegar num futuro não tão próximo aos valores que a Organização Mundial da Saúde recomendou no último guia que foi publicado em 2021. Então, vão sendo estabelecidas metas intermediárias até lá, depois do ano 2044, ou seja, daqui a uns 20 anos, chegar aos padrões da qualidade do ar recomendados pela Organização Mundial da Saúde. E você considera que o prazo para atingir essas metas, né, que foi proposto aí dentro dessa nova legislação, ele é plausível, é muito longo? Como você avalia, Patrícia, sendo especialista nessa área? Bom, antes é uma resposta difícil, e vai depender muito das ações, porque, por exemplo, se você pensa que nós temos um monitoramento da qualidade do ar, é uma das tantas partes de um sistema de gestão ambiental, e dentro da gestão ambiental temos a gestão dessa qualidade do ar. Então, é uma das tantas componentes. Nós também precisamos, além de monitorar esses poluentes atmosféricos no ar externo, precisamos também avaliar, identificar quais são as fontes de emissão principais para cada local. E isso pode mudar muito de uma cidade para outra. Por exemplo, se nós falarmos em termos de poluição local, o que seja o que a poluição local e vamos associar isto à poluição numa área urbana ou uma área rural, nós deveríamos identificar quais são os principais emissores. E também temos poluição, que é o que está acontecendo nesses dias, que chamamos poluição de uma escala regional. Nós estamos, e mesmo aqui em Londrina, no norte do estado do Paraná, assim como o estado de São Paulo e muitos estados no Brasil, hoje nós, além da poluição local, nós estamos sofrendo com poluição de uma escala regional. Então, voltando a esse assunto de se essas metas, se os prazos são muito longos, se nós colocarmos, por exemplo, não, a partir de amanhã nós vamos ter uma legislação que vamos colocar como essa meta os padrões da qualidade do ar os níveis que está sugerindo a OMS. Então, qual o problema? O risco muito alto de nós não conseguir atingir esses valores, que nós vamos ter ultrapassagens horárias, diárias, anuais. Então, como conseguimos diminuir essa quantidade de ultrapassagens? Para isso, temos que ter um plano. Esse plano, sim, primeiro passa por identificar essas fontes, por exemplo, a escala local, ou essas fontes, a escala regional, atribuir importância dessas fontes, quem é mais importante, e depois estabelecer planos para tentar programas, para tentar diminuir essas emissões. Então, por exemplo, o Brasil tem legislação não já só sobre a qualidade do ar, mas também sobre emissões atmosféricas,
que envolve, por exemplo, emissões de fontes fixas a nível industrial. E também temos outra parte que o Brasil tem uma grande frota veicular no transporte rodoviário, então também existe um programa chamado Proconv e Promote, a parte que tem a ver com as motocicletas, que eles gradativamente têm colocado limites máximos de emissão para veículos. Tá? Então, é difícil dizer se 20 anos é um prazo muito longo. Isso tem que estar atrelado a ações, a programas para reduzir, por exemplo, criar combustíveis mais limpos, trocar de combustíveis, fiscalização, monitoramento dessas emissões industriais ou emissões de transporte rodoviário e outro tipo de transporte. Então, é muito complexo falar, não, está perfeito esse prazo ou não, é muito longo. Isso está associado intimamente com planos, programas que devem ser implementados para ir acompanhando essa redução, porque eu posso colocar uma meta muito bonita, mas se eu não faço nada, esses níveis de poluição do ar externo, eles não vão diminuir. Perfeito, acho que fica claro a importância desse monitoramento constante também, atrelado a essas ferramentas que você acaba de mencionar. E só para a gente entender, quando a gente fala de qualidade do ar no Brasil, a gente tem a noção de território nacional, né, do espaço geográfico aí do Brasil. Mas hoje esse monitoramento é feito em todas as regiões do país? Excelente pergunta, Ana Carolina, e vem muito agora à tona com essa discussão, essa preocupação da população sobre essa invasão de fumaça das queimadas. Infelizmente, não cobre todo o território nacional. Tá? Eu estou aqui puxando um informe, um relatório do Instituto de Energia e Meio Ambiente, a IEMA, que está com sede em São Paulo. Eles fizeram dois relatórios bastante recentes, ano 2022 e ano 2024, e onde eles fizeram um levantamento de todos os estados da federação para saber como está esse monitoramento. Só para comentar que, então, eu estou pegando a informação deles, só 13 estados do Brasil têm monitoramento da qualidade do ar a nível oficial. Tá? Então, e outro dado muito interessante que eles colocaram em relação, por exemplo, por exemplo, o ano 2023, eles fizeram a seguinte comparação. Se, por exemplo, nós pegarmos 1 milhão de habitantes, o Brasil tem uma estação, vírgula um, por cada milhão de habitantes. Ou seja, vamos simplificar, digamos que temos uma estação a cada 1 milhão de habitantes. Porém, os Estados Unidos têm quase seis estações por cada 1 milhão de habitantes e a União Europeia, dependendo dos países, muda entre 3 e 12. Tá? Então, por exemplo, a Alemanha ela tem uma grande rede de monitoramento da qualidade do ar. E só lembrando que, segundo a resolução do CONAMA, desse Conselho Nacional de Meio Ambiente, que, entre outras coisas, ele tem a ver, não? Então, decide sobre qualidade do ar a nível federal. Já a resolução do CONAMA 03, do ano 1990, que foi a primeira, eles já indicam, estabelecem que o monitoramento da qualidade do ar é da responsabilidade de cada estado. Certo. E esse monitoramento na prática, né? É necessário que haja uma estação com equipamentos próprios para esse monitoramento? O que é necessário do ponto de vista da infraestrutura, né, para gerar esses dados? Claro, se nós estamos falando de monitoramento da qualidade do ar com fins de, por exemplo, ver se nós estamos ultrapassando esses padrões da qualidade do ar estabelecidos, então, pela legislação, nós precisamos ter instrumentos, diferentes tipos de analisadores que vão depender do tipo de poluente a ser medido, que são que eles tem métodos que chamamos de referência.
Tá? Estou só esclarecendo isto porque hoje, por exemplo, tem muitas pessoas acessando na internet uma página que é disponibilizada por uma empresa suíça, a IKEA, que tem muitas consultas, tem aumentado muito aqui no Brasil o número de consultas a essa página, e ali, na verdade, nessa página, que principalmente o que é mostrado são a concentração em massa de partículas finas, o PM2,5, ou MP2,5 em português, e ali, na verdade, nós temos uma mistura de tipos de analisadores. Então, temos, por exemplo, as estações da CETESB e do Estado de São Paulo, que elas são estações oficiais, que têm um grande conjunto de instrumentos que estão sendo os dados colhidos por essa empresa e disponibilizados para o mundo inteiro. E também temos, por exemplo, dados de sensores que chamamos sensores de baixo custo, tá? Que eles não necessariamente vão seguir métodos de referência. Eles são menos imprecisos e poderiam, então, não seriam, digamos que, úteis com fins de ver se nós estamos ultrapassando esses padrões da qualidade do ar. Tá? Mas indo, por exemplo, a uma estação oficial, vai depender muito do que nós precisamos monitorar. Se nós precisamos monitorar particulados, dióxido de enxofre, que é um gás que está muito associado com emissões industriais, ou em tempos já mais antigos, quando o diesel e a gasolina tinham um teor de enxofre alto, nós podíamos ter emissões de dióxido de enxofre altas a partir de transporte rodoviário, indústrias, tá? Monóxido de carbono, enfim. Então, dependendo dos poluentes que nós decidamos medir em cada estação de monitoramento, vão ser os analisadores, mas principalmente vamos precisar de um lugar físico acondicionado, uma estação, na qual, para que esses equipamentos consigam funcionar apropriadamente, eles funcionam o tempo todo, tá? Durante todas as horas, todos os dias do ano, nós vamos precisar, por exemplo, colocar ar-condicionado para o bem desenvolvimento, a boa performance desses equipamentos. Os equipamentos, nos casos que nós estamos medindo, monitorando gases, como monóxido de carbono, ozônio, dióxido de nitrogênio, também nós vamos precisar ter gases de calibração e, claro, além disso, tem um custo de manutenção com peças, reposição de peças, de filtros e também pessoas especializadas, técnicos, que vão conseguir fazer a manutenção desses equipamentos, também a transmissão desses dados a um centro de aquisição de dados, onde essa grande quantidade de informação é armazenada e processada. Tá, é um investimento aí, né, que acredito que você talvez concorde com isso, que é cada vez mais necessário que seja feito, né, diante do atual cenário das mudanças climáticas, né? Uhum, exatamente. É um investimento alto, e por isso eu acho que deve ser um dos motivos pelos quais só 13 estados têm feito esse esforço, não, de montar uma rede de monitoramento. Perfeito. Patrícia, e diante do cenário crítico que a gente está vivendo nesse momento, né, com tantas queimadas, esse tempo seco, o que é possível fazer emergencialmente? Ah, então, vai depender muito o que nós podemos fazer para melhorar a qualidade do ar. Se, por exemplo, nós estamos numa cidade que ela já tem muita poluição local, temos que tentar minimizar essa poluição local. Até poderíamos pensar, ok, uma medida extrema, diminuir emissões industriais, diminuir transporte rodoviário. Claro, ali isso tem um impacto econômico, um impacto de mobilidade urbana que é difícil que um prefeito, uma prefeita tenha interesse em chegar a uma medida assim extrema, não? Pelo impacto econômico que causa. É, então, ele também é muito importante saber quais são as contribuições para esses diversos poluentes da poluição local, da poluição regional, quanto está vindo de fora. É,
E ali isso depende muito de cada cidade. Não existe uma receita do bolo para falar, todas as cidades têm, sei lá, 80% de poluição que é interna e 20% externa. Isso deve ser analisado para cada caso. E no caso desse infelizes eventos que estamos observando por um clima tão seco e queimas tão extensas, ali muitas cidades estão sofrendo com esse transporte regional, outras, como por exemplo Porto Velho, em Rondônia, elas estão sofrendo realmente com o fogo do lado das casas onde as pessoas moram. Tá? Então, depende muito de em que parte do Brasil nós estejamos para responder, mas, assim, tentar minimizar o que for possível de poluição a nível local pode ser uma chave para tentar diminuir esses níveis no total. Outra coisa, por exemplo, que nós observamos muito aqui no norte do Paraná, é um hábito da população de queima a nível residencial de resíduos sólidos, de lixo. Essa é uma prática que é ilegal, é muito difícil de controlar, mas assim, deveria ser, está proibida por lei, falta fiscalização, mas as pessoas deveriam estar cientes de, por todos os meios, de tentar parar com essa prática, e especialmente nesses momentos, não? Porque isso acrescenta uma carga, e especialmente de partículas, muito grande a nível local. Patrícia, eu agradeço todos esses esclarecimentos, nosso tempo está terminando, então reforço o nosso agradecimento por você ter disponibilizado um pouquinho aí do seu tempo para conversar com a gente sobre esse assunto tão atual e tão importante para todos nós. Obrigada, Ana Carolina, pelo convite. Fico disponível se vocês tiverem mais perguntas ou novos interesses. Obrigada. E nós vamos ficando por aqui. Até mais!